Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Será que tudo que falam, deprimido, deprimida, é depressão? Então, hoje o Dr. Roque Savioli vai passear conosco e explicar os vários tipos de depressão. Porque para ser depressão e ser classificada como depressão, tem uma série de diagnósticos, porque você tem a leve, aquela mediana e, é claro, aquela mais importante, que é a forte. Então, o Dr. Roque vai agora participar conosco do Mais Saúde, colocando e explicando pausadamente quais os tipos de depressão. Vamos lá, meu amor? Existem alguns tipos de depressão. Por exemplo, existe uma depressão que nós chamamos de circunstancial. É uma coisa pontual. E está relacionado a uma perda afetiva, uma perda econômica, perda de um parente, do pai, da mãe, uma pessoa querida, não é? Então tem um motivo. Essa depressão tem começo, meio e fim. É uma depressão que você pode ser curado. Você pode fazer um tratamento médico, você pode fazer um tratamento psicológico, um tratamento espiritual e você pode obter a cura. Então é uma depressão pontual, circunstancial. Existe um outro tipo de depressão que é uma depressão crônica. A pessoa já nasce com a possibilidade, com a chance de apresentar a depressão na vida inteira. Ela já tem um gene com ela. E por ocasião de situações da vida, pode começar uma depressão desde criança, desde pequeno. Então são pessoas que vivem a vida inteira deprimidas, em tratamento, são pessoas que sempre estão de mau humor, são pessoas que sempre estão com problema. Esse tipo de depressão, como eu disse, tem uma relação nítida com o lado familiar, são famílias de pessoas com depressão. É uma depressão mais difícil de ser tratada, mas é possível se controlar através de medicamentos. Interessante, né? Temos o hábito de achar que tudo é depressão. Ai, hoje tá chovendo, eu tô assim, um pouco, como a gente costuma falar, para baixo. Ai, eu estou deprimida, estou deprimido. Não é bem assim. Nós temos que também mudar a forma de falar, esse vocabulário. Temos que colocar as palavras certas na ordem correta. E o Dr. Roque vai continuar nos explicando mais profundamente ainda esses detalhes sobre a depressão. E depois eu vou mostrar para vocês o que os artigos científicos mais atuais estão falando a respeito de depressão. Existe outro tipo de depressão, que é a depressão da menopausa. Você sabe, a mulher, depois dos 45 anos, ela entra em menopausa, onde os hormônios femininos diminuem, por conta do ovário deixar de produzi-los. E nós sabemos que esses hormônios, eles têm uma relação com o humor. O estrógeno protege o lado do humor da mulher. E a hora que ela perde esses estrógenos, ela entra em depressão. Então a depressão da menopausa é muito comum, a gente vê muito frequentemente, né? A mulher menopausada entrando em depressão. Evidentemente que o lado hormonal é uma das explicações, mas o lado da vida também pode explicar esse tipo de depressão da menopausa, a síndrome do ninho vazio, né? Onde todos os filhos vão embora, a mulher fica sozinha, vazia, perde o sentido de vida. E aí, vazio por dentro, a depressão entra e leva essa pessoa a sofrer muito. Existe a depressão pós-parto, que é um tipo de depressão muito triste também, porque é a mulher que tem o bebê, 2, 3 meses depois do nascimento, ela começa a rejeitar a criança, começa até a querer que a criança morra. É um tipo de depressão muito comum, acontece, é triste e, lamentavelmente, a gente às vezes ouve falar que a mãe até mata os filhos que nasceram. Obrigada, meu amor. Deixa eu fazer um parênteses, né? Porque quem está assistindo a primeira vez o programa Mais Saúde nesse novo horário deve estar dizendo, como assim? A apresentadora está chamando o entrevistado de meu amor? Dr. Roque Savioli
Gisela Savioli, é o meu marido, né? O Dr. Roque e eu, nós fazemos uma parceria muito grande dentro da área da saúde, ele como médico e eu como nutricionista, por isso que eu sempre faço uma brincadeirinha e chamo o Dr. Roque carinhosamente de meu amor. Mas voltando ao tema da depressão. Bom, hoje a ciência tem mostrado uns dados muito interessantes que eu coloquei nesse livro para você, que olha, gente, melhor coisa do mundo é você dar um livro de presente para uma pessoa que está com um desses sinais e sintomas, ou estressado, ou com aquela coisa que você acha que a pessoa está ficando deprimida, não tem nada melhor, porque na hora certa ela vai ler e ela vai se ver em algumas situações que nós colocamos e vai entender o que está acontecendo com ela. E uma coisa muito interessante é que, olha só, somente no ano entre 2005 e 2015, subiu em 18% o número de casos novos de pessoas deprimidas. Em uma década, gente, isso é muita coisa. Fora isso, nós temos aqui no Brasil a depressão atingindo 6% a mais da população. E a ansiedade, o dobro. Então, realmente, a ansiedade que depois ainda leva a esse, digamos assim, desfecho final até de uma depressão. Agora, o que mais me impressiona na literatura é que os dados que a gente chama de epidemiológicos, eles estão prevendo um aumento absurdo de novos casos ainda de ansiedade e depressão para os próximos anos. Isso está realmente preocupante. De 15% a 30% dos pacientes com depressão, eles apresentam resistência à terapia medicamentosa. Então, eles tomam, mas não funciona o remédio. E aí entra aquele detalhe que eu já falei para vocês, que tem muito remédio que não faz efeito, porque eu não estou tendo o quê? Matéria-prima para fazer os neurotransmissores, que são, digamos assim, a peça fundamental para esses remédios fazerem efeito, né? Que somente 1/3 dos pacientes com depressão atingem remissão completa. Quer dizer que praticamente a cada 100 pessoas, vamos colocar assim, só 33% de fato tem remissão. Isto é, realmente ficam bem 100% da depressão. E que nos casos mais graves, as recomendações dos antidepressivos e das terapias, elas têm efeitos moderados. E aí, por último, que 50% dos pacientes desistem dos tratamentos farmacológicos por causa justamente dos efeitos colaterais. Aqui eu quero fazer uma parte e eu sempre comento que nutricionista não dá remédio nem tira. Isso é a alçada do médico. Agora, veja bem, em relação ao medicamento, o médico sempre avisa o paciente, principalmente o psiquiatra, que esse medicamento que ele vai começar a tomar não vai fazer efeito na hora. Vai demorar em torno de 2, quase 3 semanas para poder fazer efeito. Entretanto, os efeitos colaterais, que é aqueles que a gente, se sente mal e tem uma série de repercussões, são os primeiros a aparecer. Então, meus queridos e minhas queridas, você que está passando por um tratamento, paciência, se agarra na mão de Nossa Senhora, entendeu? Se agarra no terço e paciência. Por quê? Porque seu corpo precisa construir portinhas para poder este medicamento entrar e fazer o efeito desejado. Tá bom? Espero que esse programa tenha ajudado você a entender um pouco melhor esse problema da depressão que está realmente invadindo o nosso país. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.